tocar com vocês aqui neste vídeo uma reflexão sobre a questão Ferreirinha, que pode ser jogador do São Paulo, pode ser jogador do Corinthians, pode não ser jogador nem de uma equipe e nem de outra. O fato é que o São Paulo manifestou interesse pelo jogador, chegou a conversar com o Grêmio a respeito disso. No primeiro momento se assustou um pouquinho com a possibilidade ali, em virtude daquilo que o Grêmio em teoria pede, porque a gente tem muita especulação e pouca informação confirmada sobre o que é, no momento, o interesse do São Paulo. Assim como eu diria para você, mesmo o que é o interesse do Corinthians, ainda tem pouca coisa de concreta nisso aí. Mas tem pipocado muitas notícias sobre o Ferreirinha no São Paulo e agora também no Corinthians. No dia de hoje, são muitas as informações. Já ontem, né? Mas hoje muito mais, que tem pipocado aí, sobretudo no X, a respeito do interesse do Corinthians em dar um chapéu aí no São Paulo para o Ferreirinha, né? Que seria, na verdade, aí um chapéu, digamos assim, né? Até podemos entender que sim, em alguns aspectos, né? O que eu quero debater com vocês aqui neste vídeo é o seguinte: em virtude dos valores que o Grêmio pede, né? Vale a pena? O Ferreirinha é este jogador para ser de fato disputado entre Corinthians e São Paulo? Ele entrega mesmo tecnicamente, né? O que é o Ferreirinha como jogador? Ele justificaria hoje a briga de São Paulo e Corinthians, se de fato o Corinthians tem mesmo essa intenção de brigar pelo jogador? Essa é uma questão. A outra: para o Ferreirinha neste momento seria melhor o São Paulo ou o Corinthians, né? E se de fato há esse interesse dos dois clubes, né? Porque a gente tem informação, né? Tem informação de que há o interesse dos dois clubes, sim. Qual estaria mais perto de trazer hoje o Ferreirinha? Tudo isso que a gente vai debater no vídeo aqui. Só chamar sua atenção antes disso para o fato de que nosso vídeo tem aqui o patrocínio da 1xBet, casa de apostas gigantesca aí do mundo aí, da Fezinha, né? No mundo inteiro, tira como a mais confiável do mundo, né? Aquela casa de aposta que não fica suspendendo placares, mercados nos acréscimos dos jogos, né? Uma casa de aposta que, quando você ganha uma grande bolada, né, e você pede esse dinheiro, ele entra na sua conta em fração de segundos, ali, rapidamente, assim como também aquela pequena boladinha. Então, independente do valor, você entra na sua conta imediatamente. Em outras casas de aposta por aí, quando você ganha um valor pequeno, também entra na sua conta rapidamente. Quando você ganha uma bolada muito, né, aí é complicado. Aí depende muito da situação, né? Tem gente aí que demora 3 meses para receber, é complicado. Então a XBet, por causa disso, ela é tida como uma mais respeitável e confiável casa de aposta lá na Europa. E dizem que também do mundo, né? Lá na Europa é real. No mundo é uma especulação, dizem, né? Mas na Europa é real. Não conhece? Usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado para se cadastrar. Mas por gentileza, coloque o código promocional ONEXJOSA, que vai notificar por que vale a pena eles investirem aqui no canal. E de quebra tem jogos legais para você pensar hoje aí. Esqueçam todos os outros e pense o seguinte: à noite tem o jogo do Vascão contra o Corinthians. Na minha opinião, é empate ou vitória do Vasco, né? Empate ou vitória do Vasco. O Vasco tem muita vontade, mas está com dificuldade para confeccionar os seus gols. O Corinthians nem se fala. Então é um jogo com poucos gols, provavelmente vai ser um jogo com poucos gols. Você pode, por exemplo, falar que no primeiro tempo pode até haver um gol, mas não vai ter muito mais de um gol. É só um gol, né? Você pode colocar essa aposta aí. Ou pode colocar que vai ser empate ou vitória do Vasco da Gama, na minha opinião. Mas você pode conjugar essa aposta aí com outras que a gente vai ter da Champions hoje, ó. PSG contra Newcastle, né? O PSG tá se ajeitando, né? Contra o Newcastle, eu acho que é empate a vitória da equipe parisense aí, né? O Milan contra a equipe do Borussia Dortmund é um jogo, pra mim, é um jogo que pode ter poucos gols, tá? Pouquíssimos gols. Sinceramente, é difícil prever alguma coisa que possa acontecer aí, mas eu acho que o Milan pode empatar ou vencer esse jogo aí diante do Dortmund. O Barcelona contra Porto é um jogo em que as duas equipes podem marcar. Em tal caso, vamos colocar que vai ter pelo menos 2 gols. Se as duas podem marcar, a aposta mais segura pode acontecer não somente 1, mas 2 gols nesse jogo. Acho que ficamos por aqui, né? Acho que hoje tá bom aqui, a gente fazer essa fezinha nesses jogos aí, tá tudo muito bem. Beleza, gente? Dá essa força lá. Outra, se você puder, se inscreva aí no canal como membro também, né? Vou deixar aqui o link da 1xBet e também o link para você e a página de membro. A faixa mínima de contribuição é R$ 4,99. De cara, agradeço muito aos torcedores aí do São Paulo em especial, em virtude do grande apoio ao meu trabalho e também o apelo que eu tenho feito à campanha está sendo muito bem respondido pelos torcedores aí, alguns torcedores do São Paulo, né? E também do Corinthians, tá? Então eu espero que os torcedores dessas duas equipes deem essa força aí se tornando membro do canal. Beleza, gente? Vamos seguir então aqui. O Ferreira tem 25 anos, já 24 anos aí para 25 anos, né? É um jogador realmente muito habilidoso, um jogador que tem uma capacidade muito grande de praticar um drible. Agora, o drible do Ferreirinha, aquele tipo de drible, quando ele está em velocidade, não é um jogador, por exemplo, que quando está em velocidade consegue praticar o drible com muita facilidade. É como se ele precisasse parar um pouquinho para pensar. Se você reparar a maneira como ele corre,
né, quando ele sai pelo lado do campo, essa chegada dele no ataque, quando ele tem muito marcador chegando nele, nem sempre é tão rápida assim. Por quê? Porque quando ele vai praticar esse drible, é como se ele parasse um pouquinho, diminuísse muito ali a corrida para pensar o drible. Então, para um contra-ataque, o Ferreirinha é um jogador que pode ser interessante? Pode. Mas se ele tiver, sobretudo, alguém chegando com ele, né, correndo com ele ali perto do corredor, no corredor central, enfim, né, e aí qualifica muito mais. Não é ruim, mas poderia ser ainda melhor se tivesse alguém circulando com ele também aí, nessa situação de contragolpe. O Ferreirinha encontrou um jogador muito interessante para um contra um. Aí sim eu achei que é um jogador interessantíssimo quando a equipe estiver trabalhando no terço final. Ele é um cara que pratica esse drible aí de quebra-linhas bem legal, né? O Ferreirinha é um cara que pode jogar pelo setor direito, pode jogar também centralizado. Acho que centralizado não é uma boa ideia, tá? Pelo que eu andei vendo do jogador, não é uma boa ideia, tá? Não é mesmo, gente. Eu acho que até um erro pensar o Ferreirinha como jogador pelo centro do campo. Eu tô falando que ele pode jogar porque ele já jogou nessa situação aí em alguns momentos, né? O Ferreirinha pode jogar também pelo setor esquerdo e acho que ali ele consegue ser um jogador bem mais interessante do que no setor direito. Deixando claro que por mais que ele possa ali atribuir velocidade para o seu jogo ali na situação de contragolpe, chegando perto ali da área, ele tem uma tendência a ir para o centro do campo. Então ele não vai gerar profundidade. Então nesse caso, se o lateral também está avançando ali, o lateral vai ao fundo do campo e o Ferreira vai para o centro do campo ali, virando um meia ali, chegando ali um meia, virando ali um meia no centro da área ali, em condição de marcar ou dar o passe, né? Essa profundidade, evidentemente, ele consegue entregar um pouco mais pelo setor direito, setor que ele não tem jogado tanto, né? Mas ali ele entrega muito mais profundidade do que pelo setor esquerdo. Meio de campo, centralizado, pensando como se fosse um camisa 10, acho que não vale tanto assim não. Então, as características do Ferreirinha, contudo, são características de jogador muito habilidoso, jogador extremamente interessante. Muito interessante para o São Paulo e para o Corinthians. Ainda que ele tenha, quando ele vai praticar esse drible em velocidade, ele para um pouquinho, também é um jogador muito bom para a situação de contra-ataque, muito acima da média aqui no Brasil, para a situação de contra-ataque, o Ferreirinha. Então, essas são as características principais dele. Driblador, né, um jogador inventivo, criativo, um jogador que consegue, enfim, praticar dribles ali, quebra-linhas com muita eficiência e tudo mais. Estas são as características do Ferreirinha. Uma coisa, contudo, são as características do jogador. Outra, bem diversa, é a execução das características do jogador. E aí nós vamos olhar para a carreira do Ferreira, a gente vai perceber que, no máximo, hoje, chegando ao Corinthians ou ao São Paulo, ele seria uma aposta. Pode se tornar um grande reforço para uma equipe ou para outra, mas ele seria uma aposta tanto no Corinthians como no São Paulo, né? Então, por que ele é uma aposta? Por aquilo que ele vem entregando, pela execução de todas essas características que ele tem positivas ao longo da sua carreira. Né? Ele não está avançando, ele não está se tornando aquele jogador que todo mundo, quando o via na base do Grêmio, falava, pô, vai se tornar um dos melhores ponteiros do futebol brasileiro. Ele não está se transformando nesse jogador. Ele deu uma parada aí nessa evolução, né? Por quê? Porque o Ferreirinha é um jogador que costuma ter lesão, quando tem lesão tem muita dificuldade para ganhar esse ritmo novamente, e até em virtude disso ele costuma inspirar amor e ódio na torcida gremista, né? Tem muita torcida do Grêmio que não suporta o Ferreirinha, gente. E dentre outras coisas não suporta o Ferreirinha porque ele é um dos grandes salários do Grêmio, tem isso também, e ele não entrega, ele não se paga em virtude daquilo que ele recebe no Grêmio. Até em virtude do que ele recebe no Grêmio, claramente que o staff dele vai fazer de tudo para que ele tenha um altíssimo salário também no São Paulo ou no Corinthians, né? Ferreirinha ganha alguma coisa em torno de 600 mil no Grêmio. É muito dinheiro, gente. Então ele não chegaria no São Paulo ou no Corinthians, sobretudo em uma situação de disputa como essa, para ganhar menos que isso aí. É o mínimo que o staff dele vai exigir ali para que ele assine com o Corinthians ou com o São Paulo, né? Então será que vale a pena, gente? Uma vez que ele se configura como uma aposta, e no Grêmio ele é uma aposta, ele é visto como uma aposta, mesmo com a idade que ele tem, porque ele não conseguiu entregar aquilo que se supõe dele. Veja, eu comecei falando nesse vídeo da grande qualidade do Ferreirinha, mas eu preciso falar da execução dessa qualidade. Tem questões aí na carreira do jogador que está impedindo-o de praticar essa qualidade toda, né? Então tem dificuldade ali quando, por exemplo, a situação está muito complicada. O Ferreirinha não é aquele jogador que você vai esperar que ele
sabe, tire ali coelhos da cartola, que eles assumam o jogo, que eles chamem a responsabilidade. Não, o Ferreirinha é um perfil de jogador que tem uma tendência nesse momento a ficar um tanto quanto introvertido em campo, né, e esperando que alguém o acione para salvar a equipe da situação complicada, né? Então ele vai até ajudar a fazer isso aí, mas se você esperar que ele faça isso, não. Então por tudo isso, será que vale a pena valores como 25 milhões, né, de reais, 30 milhões de reais pelo Ferreirinha? Será que vale a pena? Porque vamos lá, 25 milhões seria, por exemplo, valores aí para, no caso de uma proposta do São Paulo, com algum jogador, né? Será que vale a pena isso daí? Então vamos lá, dito isso, seria melhor no São Paulo ou no Corinthians? Para mim, no São Paulo. Por que o São Paulo? Porque o São Paulo tem uma identidade de jogo já muito mais instaurada do que o do Corinthians, né? O Corinthians do Mano Menezes, a gente não sabe nem se o Mano vai continuar na gestão do banco de reservas do Timão, agora com a eleição do Melo, né? A gente não sabe, o Melo vai assumir agora em janeiro, a gente não sabe se o Ferreirinha, de fato, se o técnico atual, de fato, vai continuar no Corinthians. Vai depender muito da situação até o final do Campeonato Brasileiro, mas independente disso, eu estou aqui a presumir, tá? Só uma presunção, né? Só uma percepção minha muito subjetiva de que o Mano não seguirá como técnico do Corinthians. É só uma impressão que eu tenho, tá? Não é nada de informação, não. Então o que acontece? A gente não tem um cenário claro no Corinthians neste momento, né? Então, o que é melhor para o jogador? Chegar num clube que já tem uma Libertadores aí garantida, vai disputar Libertadores, que tem um técnico o São Paulo tem uma identidade de jogo ali, funcionando ou não. Você pode não gostar, mas há uma identidade de jogo já bem construída pelo São Paulo ali no Dorival. Ah, Josa, às vezes eu não estou vendo isso funcionar, mas tem. Tá? Pode não estar bem, mas tem. No Corinthians, a gente não sabe se vai ser a mesma em 2024. Então, para o Ferreirinha, neste caso, é melhor ir para o São Paulo. No São Paulo, ele já é visto como aquele jogador que vai chegar, provavelmente até para pegar a camisa, né? E sair jogando na perspectiva do Dorival Júnior. Não estou falando que ele é jogador para isso, estou falando que para o Dorival ele é esse jogador que chegaria para pegar a camisa e sair jogando. Um daqueles dois, né, que foi dito no São Paulo que dois seriam contratados já em condição de chegarem, pegar a camisa aí e saírem a jogar, né? Então, para o Ferreirinha, neste momento, o cenário que está muito mais construído e receptivo para o seu futebol é o São Paulo e não o Timão. Ah, significa então que o Timão não deve contratá-lo, que para ele... Não estou falando isso, estou apenas analisando objetivamente aqui as duas equipes hoje, né? Qual equipe está mais perto de contratar o Ferreirinha? Gente, por tudo que temos lido, ouvido e pelas informações inclusive que me chegaram, é o São Paulo. Neste momento, apesar do Corinthians tentar atravessar, mas o São Paulo já está um pouco na frente. Qual é a questão do São Paulo aí? O São Paulo está fazendo um processo aí de reformulação no seu elenco. O São Paulo quer se livrar de muitos jogadores. Então o São Paulo quer colocar em todas as negociações alguns dos seus jogadores. E, na minha opinião, está havendo uma condução equivocada disso daí, né? Porque toda vez que o São Paulo tenta, está sofrendo rejeição dos clubes. Tem sido assim com a América, tem sido assim também. Foi assim no primeiro momento na tratativa com o próprio Grêmio, né? Que também ficou muito simpática a ideia de ter jogadores de São Paulo, mas não está conseguindo levar essa situação aí até o final, né? Então, mas eu acho que o São Paulo está certo nessa ideia de colocar jogador, né? Agora, se for o caso, se avaliar que o Ferreirinha de fato é esse grande jogador mesmo, tenta colocar mais do que um jogador, de repente facilita aí os valores. Então, para mim, o São Paulo está mais perto do que o Corinthians, que se manifesta agora. O pessoal está falando que o Corinthians vai ter muito dinheiro agora para contratar, não sei o quê. Veja, a gente não sabe, por exemplo, se o Ferreirinha vai ficar esperando o Corinthians até... o Grêmio vai esperar o Corinthians aí até janeiro, até, sei lá, os primeiros 10 dias de janeiro e tudo mais, quando o Melo vai estar assumindo a partir do dia 1º de janeiro, né? Então, o que acontece? Neste momento, a gente tem um cenário em que o Corinthians, o presidente, poderia colocar dinheiro para contratar o Ferreirinha, e nós temos no São Paulo uma situação já real que o São Paulo pode ir lá e tentar contratar o Ferreirinha agora, né? Então, por causa disso, objetivamente também falando, o São Paulo está mais perto do Ferreirinha. Se o Corinthians estivesse interessado em contratá-lo agora, com o apoio da gestão atual, eu diria que a situação poderia até ser mais ou menos semelhante, mas não é o caso. O Ferreirinha se enquadra, né, no contexto de um reforço que pode chegar para o fortalecimento de um Corinthians, né, do novo presidente do Augusto Melo. O Melo não assumiu ainda, então São Paulo tem essa vantagem também neste momento em relação ao Timão, né? Seria um jogador interessante para o São Paulo e para o Timão? Eu já falei das características dele e poderia realmente ser um jogador extremamente interessante para o Corinthians e para o Timão, mas se executasse de fato tudo aquilo que sabe do seu jogo, se não executar, não vai ser. E sinceramente, na minha opinião agora, falando muito claramente, por esses valores, acho que Corinthians e São Paulo deveriam fugir dessa situação aí. O Ferreirinha se enquadra muito como uma aposta dentro desses valores. Tricolor
pode e deve ir atrás de outros jogadores. O Corinthians também. Timão deve buscar outros jogadores e o São Paulo também. Neste momento, o São Paulo já está vivendo uma situação de planejamento aí, então tem que pensar muito bem, gente, não ficar com essas novelas. Tem que ir atrás, tem que fazer uma proposta para o Ferreirinha. Ah, ficou difícil, vai atrás de outro, até porque Ferreirinha é um jogador, né, que pode ser interessante para o São Paulo. Mas o São Paulo, gente, não pode ficar penteando e namorando jogador assim, tão complicado assim, que não tem tido desempenho tão bom ultimamente no futebol brasileiro.